E aí, segundo ano, tudo bem? Quanto tempo, hein, galera? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? A partir de hoje, eu vou fazer as aulas gravadas, né? O professor Zé Neto, ele vai ficar com vocês aí presencial no colégio. Então, vamos seguir, né? A última matéria que ele tinha dado para vocês foi, na verdade, a crise, né, da República Velha, e hoje a gente entra no novo momento da apostila de vocês, que é a Primeira Guerra Mundial, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir. É um prazer estar com vocês de novo. Primeira Guerra Mundial, de 1914 e 1918. Para a gente começar a entender a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que ir para os seus antecedentes, né? O que estava rolando antes de eclodir a guerra? A gente precisa entender que o que aconteceu no final do século XIX, o imperialismo, ele vai ser fundamental para a eclosão do grande conflito, né? A Primeira Guerra Mundial era chamada de a Grande Guerra, porque não se tinha ideia de que haveria uma outra guerra mais violenta, né? E do que aconteceu, né? Foi conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras, mas a gente sabe que isso não vigorou de fato. Vamos falar então dos antecedentes da chamada Grande Guerra. Imperialismo, neocolonialismo. Lembra lá da partilha da África? Lembra lá das ações imperialistas da Inglaterra, da França, da Alemanha, né, contra os povos asiáticos, contra a China? Né? Então, a gente tem aí essa corrida imperialista por áreas de exploração, né, em que vai envolver as grandes potências europeias. Obviamente, algumas potências, as mais antigas e poderosas, vão ficar com as melhores áreas de exploração, em detrimento das potências, né, dos países que estavam surgindo ali no momento, como, por exemplo, a Itália e a Alemanha, que vão ficar aí com territórios considerados ruins, com territórios que não tinham interesse na Inglaterra, que não tinham interesse com a da França. Né? Então, essa corrida imperialista vai gerar ali um ambiente de hostilidade entre as potências europeias. O nacionalismo. Aqui a gente sempre pega o caso do pan-germanismo e do pan-eslavismo. Né? Vamos falar do pan-germanismo. Pan significa união, germanismo, germânicos, ou seja, união dos povos germânicos. Lembrando que o século XIX ele vai ser, vão existir muitas teorias pseudocientíficas, né, ali atreladas ao darwinismo social, que tentam justificar a supremacia de uma raça em detrimento da outra. Né? São extremamente preconceituosas e errôneas, e que de ciência, de fato, elas não têm nada. Né? E o darwinismo social, essa pseudo-ciência, vai ser um dos motivos que vai levar aí a crença da raça ariana pelos germânicos, né, que Hitler vai utilizar ali na Segunda Guerra Mundial, a defesa do arianismo, né, da raça pura. Mas ela tem a sua origem aqui, nesse nacionalismo pan-germanismo. Né? Por quê? Se tem a ideia de que os povos germânicos devem se unir, né, e viver num grande império de origem germânica. Só que a gente vai ver mais à frente que, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, ele, teoricamente, ele é de maioria germânica, mas ele ocupa territórios que eram de povos de origem eslava. Então, ou seja, eles estão submetendo, eles estão subjugando os povos de origem eslava. Né? Outra questão é o pan-eslavismo, a união dos povos eslavos, a união dos povos eslavos sobre a chamada Grande Sérvia, um grande país, um grande território que reuniria todo o povo eslavo, os povos de origem eslava. Só que a gente vai ver que a ideia da Grande Sérvia ela vai esbarrar em interesses do Império Austro-Húngaro, em interesses do Império Turco-Otomano, que já está aí se desfazendo, né? Ele vai deixar de existir. Na verdade, uma das grandes acontecimentos, né,
geopolíticos do final da Primeira Guerra são o fim aí dos grandes impérios. O austro-húngaro deixa de existir, o Império Russo deixa de existir, né? O Império Turco-Otomano também deixa de existir. Isso aí reconfigura todo o território europeu. Né? Então, a construção da Grande Sérvia ela vai esbarrar em interesses de grandes impérios. Beleza? Corrida armamentista. Né? Atrelado ao imperialismo, a gente tem o quê? A produção de armas. A gente vai ter países que se odeiam produzindo muitas armas. Ou seja, num ambiente em que está todo mundo armado e ninguém se gosta, um bom dia atravessado é o suficiente para começar um tiroteio. É basicamente isso que é a Europa. Né? É um lugar em que as rivalidades estão extremamente exaltadas, né? A galera não está feliz um com o outro, só esperando um momentozinho para partir para a pancadaria. Beleza? Olha só, por exemplo, o revanchismo francês. A França entrou em guerra com a Prússia, né, na Guerra Franco-Prussiana, no momento aí de unificação da Alemanha. Né? A Prússia, liderada ali por Otto von Bismarck, vai ser o carro que vai puxar o processo de unificação da Alemanha. A França entra em conflito, perde, e tem que pagar a indenização à Prússia, que vai virar a Alemanha, perde territórios como Alsácia-Lorena, né? E é humilhada, sai humilhada, né? Porque os termos da derrota foram assinados no Palácio de Versalhes. Então, a França ela tem questões inacabadas com a Alemanha, e ela só está esperando aí o momento que o conflito eclodir para ela ir para cima da Alemanha. A paz armada. Né? Tá aquela tensão, não tem conflito rolando, mas está todo mundo armado até os dentes. Política de aliança. Isso aqui é um dos pontos para mostrar que a Europa já estava esperando a eclosão do conflito, porque as políticas de aliança elas foram firmadas antes da Primeira Guerra acontecer. Aí a gente tem a formação de dois blocos, né? A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. A gente vai ter a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia, e depois a entrada dos Estados Unidos na Entente. A crise nos Balcãs. A crise nos Balcãs ela está relacionada ao pan-eslavismo. Olha só esse mapa, que esse mapa, inclusive, tem na apostila de vocês. A gente tem aqui o Império Russo, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Aqui a gente tem a Sérvia, a região dos Balcãs. Tá? Essa região, vejam aqui, ó, tem setas vindo de todos os impérios para essa região. Ou seja, é uma região disputada e o interesse aí do pan-eslavismo esbarra no interesse desses grandes impérios. O Império Russo ele vai comprar a ideia dos povos sérvios por conta da rivalidade que ele tinha com o Império Turco, com o Império Austro-Húngaro e com o Império Turco-Otomano. Então, o Império Russo ele vai ser favorável aqui na causa dos Balcãs em favor dos eslavos, da Sérvia, mas é por conta da rivalidade que eles tinham com os outros impérios que tinham interesse na região. Beleza? Assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O assassinato do arquiduque ele é o ponto de início da Primeira Guerra Mundial. Era o que precisava para se começar um conflito em grande escala. Né? A morte do arquiduque Francisco Ferdinando foi o ponto-chave da Primeira Guerra Mundial. O arquiduque Francisco Ferdinando ele é um arquiduque do Império Austro-Húngaro. Beleza? Aqui, ó, Austro-Húngaro. Só que o Império Austro-Húngaro ele dominava uma região, né, que era, obviamente, o Império Austro-Húngaro de maioria germânica, ele dominava uma região que era de maioria sérvia. E o arquiduque Francisco Ferdinando ele sai em carreata, né, numa região em que a maior parte da população
é Sérvia, né? E ele é assassinado por uma entidade secreta chamada Mão Negra, né, que tinha o objetivo de construir a Grande Sérvia. Então, a partir do momento que o arquiduque Francisco Ferdinando foi morto num território sérvio, eslavo, né, que foi morto num território eslavo, a gente vai ter ali a ativação da chamada política de aliança. Dessas políticas que nós falamos aqui, ó, desses tratados assinados antes da guerra. Então, vamos lá. A gente vai ter... Deixa eu botar no mapa para ficar mais fácil. A gente vai ter o Império Austro-Húngaro declarando guerra à Sérvia. Só que lembra que eu falei que o Império Russo vai comprar o barulho dos eslavos aqui na Sérvia? O que rola? O Império Austro-Húngaro vai decretar guerra à Sérvia. Decretou guerra à Sérvia. O Império Russo decreta guerra ao Império Austro-Húngaro. Por quê? Porque é fechamento com a Sérvia. A Alemanha germânica, assim como o Império Austro-Húngaro, declara apoio à Áustria-Hungria e, consequentemente, guerra ao Império Russo e à Sérvia. Mas, segundo aqui o Tratado de Alianças, Inglaterra e França pertencem à Tríplice Entente, que é o mesmo lado da Rússia. Então, a Inglaterra, que está aqui, né, que é uma ilha, vai decretar guerra, e a França também. Consequentemente, a Itália também entra. Ou seja, a política de aliança, né, os tratados assinados antes do conflito, vai fazer com que a guerra se torne cada vez maior, atingindo aí uma escala global. Beleza? Então, a morte do Francisco Ferdinando é o estopim, é o que precisava para começar a Grande Guerra. Então, a Grande Guerra ela pode ser dividida, né, em duas etapas. Vale lembrar que, até então, não tinha acontecido nenhum conflito, nenhum combate com essa magnitude. Na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter uma tecnologia de morte muito bem construída. A gente tem aí a utilização pela primeira vez de armas químicas. A gente vai ter a utilização de tanques de guerra. A gente vai ter a última vez que cavalos vão ser utilizados aí em conflitos. A Primeira Guerra ela vai ter um número de mortes menor do que da Segunda, mas ela foi muito mais impactante até o momento do descobrimento lá dos campos de concentração, do extermínio, né, dos judeus, né, dos gays, dos comunistas, né, dos deficientes físicos e mentais, até o momento que vem para o mundo, né, o Holocausto, né, que torna a Segunda Guerra ainda mais sombria e nefasta. Até então, a Primeira Guerra era o grande impacto, né? Um número de mortos gigantesco. Nunca isso tinha acontecido num conflito. Então, a Primeira Guerra ela vai causar um horror gigantesco na população europeia, sobretudo, tá? Que é o palco central do conflito. A primeira fase ela é marcada por uma ofensiva alemã na frente ocidental, né? E locomoção e avanço das tropas, que é a chamada fase de movimentos, onde você está posicionando e levando as tropas para o conflito. O segundo momento, que aí é o momento em que a guerra fica travada, é a chamada Guerra de Trincheiras, né? Onde se disputava cada espaço, cada palmo conquistado. Recentemente, o filme 1917, se não me engano foi do ano passado, ele é um filme muito bacana que mostra um pouco aí das trincheiras. Inclusive, ele mostra a diferença de uma trincheira britânica, uma trincheira inglesa,
para uma trincheira alemã, né? E ele mostra ali a zona, a terra de ninguém, né? A distância de uma trincheira para outra. As trincheiras eram muito próximas, tá? Então a gente vai ter aí uma grande disputa. É um momento de estagnação da guerra, que é a guerra de trincheiras. E o cara que está ali preso na trincheira, o que é uma trincheira? É basicamente um buraco na terra, um buraco no chão, né? E o cara que está ali no meio da trincheira, ele vai sofrer diversos problemas. Ele vai ter ali, né, a questão do ambiente insalubre, ele vai ter a questão do frio, a questão da fome, de infestação de pragas, como, por exemplo, piolhos. Então, assim, a trincheira vai ser um ambiente assim insalubre e podre na Primeira Guerra Mundial. O cara está na trincheira e toma um tiro e morre. A gente basicamente coloca o cara para fora da trincheira, mas ele fica ali próximo, fedendo, apodrecendo. E sem falar do trauma, né? Que você pode ter sido um companheiro seu, que você está vendo ele ali apodrecendo na sua frente, né? A poucos metros da trincheira. Então a trincheira vai ser um momento assim, de muito caos na Primeira Guerra Mundial. Momento de estagnação do conflito. Os exércitos se protegiam com arames farpados, minas, gases tóxicos, metralhadoras e extensas linhas que eles mesmos cavavam. Olha aí mais ou menos como é uma trincheira. A gente tem a terra de ninguém, né? Imagine que isso aqui é algo espelhado, tá? Daqui para frente, né? Daqui para cima, tem uma outra trincheira, né? Espelha isso, essa parte aqui espelha para o outro lado, né? Então imagine que tem uma trincheira semelhante a essa do outro lado. A gente após a terra de ninguém. A gente tem a terra de ninguém, os arames farpados que protegiam a trincheira. Aí na trincheira a gente tem o quê? A primeira linha de trincheiras, que é de frente, que é a galera que está ali no fronte de batalha, né? Internamente a gente tem o quê? A comunicação, né, entre as trincheiras, entre as linhas. Aí vem a segunda linha de trincheiras. E entre a comunicação e a terceira linha de trincheira tem a artilharia, ou seja, as armas que vão atingir a distância maior, né? Alvos mais longes, né? E aí, por fim, a terceira linha de trincheira, onde tinha aí onde as tropas dormiam, os hospitais de campanha, né? O suporte, a logística. Então, era basicamente esse o esquema de trincheira. Obviamente que tem diferença aí de trincheira de um determinado exército para o outro, de um país para o outro, mas é basicamente isso. E aqui a gente tem algumas fotos aí da Primeira Guerra Mundial, né? Essa aqui é uma trincheira, né? Vejo aqui que o solo é lama, enfim, as condições não são muito higiênicas. Aqui a gente tem uma outra trincheira, mas é uma trincheira alemã, né? A gente pode afirmar isso por conta desse capacete utilizado aqui pelo exército, né? E aqui a gente tem um soldado com uma máscara de gás para se proteger das armas químicas, né? Que foi a primeira vez em que armas biológicas, arma química foi utilizada. A princípio o gás mostarda e depois o gás cloro, né? Esses dois foram os mais utilizados aí na Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente tem uma foto de um tanque da Primeira Guerra Mundial, né? Um blindado aí. E aqui a utilização de cavalos, né? Cavalos aqui com máscaras de gás. E aqui os soldados borrifando gás em direção às trincheiras rivais, às trincheiras inimigas. O ano de 1917 foi um ano decisivo para a Primeira Guerra Mundial, né? Por quê? Porque ele marca a saída da Rússia, né, do conflito. A Rússia ela deixa o conflito por conta de problemas internos, né? Ela estava ali no seu processo revolucionário. Duas revoluções no mesmo ano, uma revolução em fevereiro e outra revolução em outubro, a Revolução Bolchevique. Então, a Rússia ela vai sair da guerra em outubro
de 17 com a Revolução Bolchevique. Né? Vai ser assinado ali um tratado de não agressão, né? Na verdade, um tratado de retirada da Rússia da guerra com a Alemanha. Né? Mas a partir do momento que a Rússia sai da guerra, um outro país entra, mais ou menos no mesmo momento, que é os Estados Unidos. A Alemanha ela vai declarar guerra total, ou seja, qualquer país que estivesse ali fornecendo alimentos para o bloco da Entente, qualquer país que tivesse relações econômicas ia ser considerado inimigo. E nesse contexto, os Estados Unidos também foi considerado inimigo. Né? Então, os Estados Unidos ele acaba entrando no conflito junto à Tríplice Entente. Né? Mas não foi só isso que levou os Estados Unidos a entrar do lado da Entente. Os Estados Unidos ele estava emprestando grana, ele estava injetando uma grana absurda nos países da Entente. Né? E uma possível vitória dos aliados aqui na Primeira Guerra Mundial, a gente está falando da Alemanha, da Itália, né? Seria prejudicial para os Estados Unidos porque ele poderia tomar um calote dos países europeus. Né? Então, o medo dos Estados Unidos vai fazer com que o medo do calote, vai fazer com que ele entre, né, na guerra ao lado da Entente. E associado isso à questão da guerra total declarada pela Alemanha, né? Qualquer país que estiver comercializando, né, com os países da Entente é considerado inimigo, e nessa questão os Estados Unidos vai ter navios afundados pelos alemães, que vai fazer com que os Estados Unidos entrem na Primeira Guerra Mundial. Né? E a saída da Rússia, que por conta da Revolução Socialista de 1917. Né? A saída em outubro com a chegada dos bolcheviques ao poder, que inclusive era uma promessa que Lenin fez caso eles conseguissem chegar no poder nas teses de abril. Né? Beleza? Com os Estados Unidos, né, entrando no conflito, a Alemanha ela começa a ter uma série de baixas, porque entra um país novo, né, que não teve grandes perdas no seu território, né, com armas, e encontra já um exército cansado, exausto, num conflito bem longo. Né? Os Estados Unidos entra em 17, em 18, né, um ano depois, a gente tem o fim da guerra. E com o fim da guerra, com a rendição alemã, a gente tem o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele vai ser a personificação, né, do revanchismo europeu contra a Alemanha, do revanchismo francês contra a Alemanha. Né? E porque ele vai colocar a culpa da guerra, toda a culpa na Alemanha. A Alemanha vai ser humilhada pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é um dos pontos que vão levar a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. A humilhação sofrida pelo Tratado de Versalhes vai ser um dos pontos que vai levar a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. Muito semelhante ao que estava acontecendo lá atrás no imperialismo. Né? O revanchismo francês vai ser refletido aqui, né, no Tratado de Versalhes, e o Tratado de Versalhes vai estar diretamente ligado à Segunda Guerra Mundial. Vamos ver alguns pontos aqui do Tratado de Versalhes. Colocava a culpa do conflito na Alemanha, impôs o pagamento de indenização para os vencedores custeado pela Alemanha. Né? Tá faltando, tá um O em vez de um A ali. Né? Então, o que acontece? A Alemanha vai ser a grande culpada da guerra, a Alemanha vai ter que pagar a indenização aos países vencedores, a Alemanha vai ter sua fronteira ali com a França desmilitarizada, a região da Renânia, redução do exército alemão, a Alemanha vai ter o seu exército reduzido, reconhecimento da independência da Polônia, ou seja, a Alemanha vai perder território, devolução da Alsácia-Lorena para a França, a Alemanha vai perder os territórios conquistados lá na Guerra Franco-Prussiana. Então, olha só os termos do Tratado de Versalhes, todos recaem sobre a Alemanha. Né? Inclusive, a Itália, que começa do lado da Alemanha, na Tríplice Aliança, com o decorrer da guerra, ela muda de lado e vai para a Tríplice Entente. Mas os espólios conquistados, né, os pagamentos conquistados ali com o fim da guerra, a Itália não vai receber.
Isso vai fazer a Itália, lá na Segunda Guerra, novamente fechar com a Alemanha, né? Além da semelhança ali dos governos. Criação da Liga das Nações. A Liga das Nações ela foi criada para tentar evitar que um novo conflito igual à Primeira Guerra Mundial acontecesse. Mas a Liga das Nações ela já vai surgir fadada ao fracasso. Por quê? Os Estados Unidos, que se torna a grande potência no final da Primeira Guerra Mundial, o grande país credor do mundo, né, que estava ali financiando a Inglaterra, a França, as grandes potências europeias, ele não vai participar das Ligas das Nações. Inclusive, ele também não participa dos termos do Tratado de Versalhes, porque ele achava que estava sendo uma imposição muito dura com a Alemanha. Mas os Estados Unidos ele tira o seu apoio das Ligas das Nações. Ou seja, a Liga das Nações ela vai ser fundada e vai ser ali direcionada pelos países como França e Inglaterra. A Rússia vai participar, mas depois ela vai ser retirada da Liga das Nações. Então a Liga das Nações ela vai ter ali um braço do revanchismo francês contra a Alemanha, né? Então ela já vai nascer fadada ao fracasso. Mudança da principal potência capitalista. A Inglaterra destruída, economicamente falando, né, e fisicamente também, por conta da guerra, ela não tem sustentação para continuar sendo o principal país capitalista do mundo. Então, os Estados Unidos assume, né, esse protagonismo. E, ao assumir esse protagonismo, os Estados Unidos começam a financiar a construção da Inglaterra, a reconstrução da Inglaterra, da França. Os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para a Alemanha. Então, a gente tem aí a mudança do eixo do principal país. Ele sai da Europa e vem para a América. Beleza? Então, meus queridos, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido. Até a semana que vem. Não esqueçam de fazer os exercícios propostos. Tchau, tchau e até a semana que vem.